Quando a gente vai lá, 1 Coríntios, vou abrir aqui para vocês, 1 Coríntios, não comam a ceia ainda, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vem falando o seguinte, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que vos também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha aqui para mim, tomou o pão. Mas que pão é esse que ele tomou? Você já parou para se perguntar? Que pão é esse que Jesus pegou? E aí ele vem continuando, e tendo dado graças a Deus, partiu e disse, tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente tomou a ceiar e tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Que pão é esse? Que cálice é esse? Olha que interessante, a gente precisa voltar um pouquinho. Lá atrás, conforme a Bruna explicou, a ceia nunca, até Jesus, ela nunca foi nossa, sobre nós. A ceia, ela sempre foi o judeu instituindo a ceia, porque eles ficaram escravos por 4, 5 gerações lá no deserto, lá no Egito. E aí eles não aguentavam mais, Jesus, eles clamavam a Deus, Deus escutou o que eles clamavam, mandou um libertador prévio chamado Moisés, que aponta para Jesus. E aí na 10ª praga, Deus fala para eles, desculpa, mate um cordeiro, sem mácula, sem defeito, papapá, todas as regras estão lá, passem no umbrais, porque eu vou matar todo primogênito. E toda marca que tiver sobre os umbrais, eu vou passar por cima, pesar. Eu amo a expressão em inglês que diz Passover. Quando você vai lá no inglês, na Bíblia ela vai dizer lá, na King James ela vai dizer o Passover, o passar por cima. E é isso que está sendo instituído. Então Jesus, quando ele como judeu, ele não veio abolir o que os judeus faziam, grava isso. Ele veio cumprir, ele veio ressignificar o momento da ceia. Jesus ele para os discípulos e fala, até agora tudo que vocês têm celebrado lembrando, comemorando como os judeus ainda fazem hoje em dia, do que aconteceu lá no Egito, do que aconteceu lá atrás, agradecendo a libertação, agradecendo que os primogênitos não morreram, agradecendo que com mão forte Deus fez você sair do Egito, que vocês estavam presos há anos e anos e anos, só que a partir de agora, desse momento, conforme a Bruna leu em Mateus 26, eu vou redefinir o que é Santa Ceia. Aquilo lá atrás que vocês adoravam e faziam e agradeciam e faziam em memória do que Deus tinha feito há 3, 4 mil anos atrás, lá no Egito, agora uma outra tipo de ceia. Essa ceia agora vocês vão fazer em memória de mim. Abre parênteses. Cara, qualquer um que estava com Jesus na época, falou, cara, ou esse cara é muito doido, porque, cara, eu já celebro isso há anos. Mas Jesus, de alguma forma, ele veio dizendo, lembra que lá atrás, o cordeiro deveria ser sem, de alguma forma, máculas, sem nada. Jesus morreu no dia 14 de Nissan, o cordeiro lá atrás, ele foi cortado, foi queimado no dia 14 de Nissan, grava isso, que esse ano caiu no dia 1º de abril, no calendário judaico, sendo que durante 4 dias, esse cordeiro lá atrás, Moisés falou lá em Êxodo, ele precisa ser averiguado se está tudo certo. Você lembra exatamente como Jesus, ele foi averiguado pelos fariseus, pelos saduceus, até que a ponto que Pilatos chega e fala assim, eu não encontro mácula nenhuma nesse cordeiro. Eu não encontro mácula nenhuma nesse cordeiro. Então Jesus está falando o seguinte, no dia 14 de Nissan, foi o dia que Jesus foi crucificado, exatamente o mesmo dia que aquele cordeiro lá atrás no Egito foi queimado. E quando a gente vai a Marcos 16, isso diz exatamente, Marcos 16 diz o seguinte, na hora 15 horas, esse cordeiro foi sacrificado. E no mesmo horário que Jesus estava sendo sacrificado, os judeus estavam pegando e celebrando a Páscoa deles, sacrificando aquele cordeiro, também às 15 horas da tarde, que é o que os judeus fazem hoje em dia, às 15 horas da tarde, no dia 1º, que foi esse ano,
que é o 14º dia de Nissan, eles queimavam. Então isso tudo apontava para dizer, Jesus estava falando, ei, vocês talvez não estão entendendo muito o que eu estou falando agora, discípulos, mas esse cordeiro que estava sendo sacrificado há 3.000 anos atrás, esse sou eu, aquilo lá era um protótipo, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o cordeiro que João Batista falou, eu sou aquele que de alguma forma vai te remir, te redimir para sempre. Aquele cordeiro foi só um protótipo, ele tinha só um poder de resolver aquele cara ali, o anjo, passando naquele momento. Eu tenho o poder de resolver a tua vida e te dar a vida eterna para sempre. Eu sou esse cordeiro. E aí Jesus fala, e naquela noite, tomando o pão, aí Paulo vai falar lá na frente, que pão é esse? É esse pão aqui, ó, chamado matzá, para que vocês não esqueçam mais, chamado matzá. E Jesus fala o seguinte, tomando aquele pão, e esse pão chamado matzá, é um pão que é sem fermento, é um pão que é sem fermento, é um pão que foi forjado no fogo, é um pão que foi prensado, que foi humilhado, é um pão que não tem, que é pobre diante dos judeus, eles falam que isso aqui é um pão pobre. E Jesus vem dizendo, eu sou esse pão agora, eu estou ressignificando o que é Santa Ceia para vocês, meus filhos. Aquilo que apontava um pão lá atrás, que era o matzá, ele apontou sempre para mim dizendo, mesmo eu sendo rico, me tornei um pão pobre, para que você, na minha pobreza, se fizesse rico em mim. Você, na minha riqueza, mesmo sendo pobre, se fizesse rico em mim. Esse pão aqui aponta para o pão da vida, que mesmo ele sendo tudo, ele passou por fogo, foi humilhado, foi prensado para que você e eu, quando comêssemos desse pão, comêssemos a própria vida de Cristo. A própria vida de Cristo. Por isso que quando você ingerir esse pão na tua casa, eu te recomendo, faça a ceia diariamente, a cada 2 dias, a 3 dias, faça isso com a tua família, e celebre esse pão. Por isso que Jesus vem falar, ei, sobre as minhas pisaduras, eu sou curado, porque quando eu como esse pão, eu estou comendo o próprio pão de Cristo, eu estou comendo o próprio Cristo, o pão que foi humilhado, o pão que foi amassado, o pão que não tinha valor, o pão que foi um pão pobre, que passou com fogo, para que de alguma forma você e eu tivéssemos saúde plena nele, para que o teu estado, sendo ele rico, se fez pobre, para que nele você e eu fôssemos ricos, superabundantes e prósperos sobre ele. Aí a gente passa para outra parte que Paulo fala, dizendo que ele tomando o cálice da nova aliança. Esse cálice da nova aliança, na mesa judaica de celebração da Páscoa, o que a gente encontrava? O matzá, encontrávamos 4 cálices, encontrávamos o cordeiro, que não podia ter mácula, não podia ser quebrado osso algum, e encontrávamos ervas amargas, isso tudo na mesa. E cada símbolo desse significa, aponta para Jesus, mas eu vou focar naquilo que Paulo falou, no pão, que vocês já aprenderam, e agora no sangue, que é no vinho. São 4, se você perguntar a qualquer judeu, eles mantêm até hoje, são 4 taças que eles têm na mesa. A primeira taça do judeu, eles falam que é a taça da santificação. A segunda taça é a taça da liberdade. E a terceira taça é a taça que de alguma forma ele fala, é a taça da nova aliança. É a taça da nova aliança. Então Jesus, diante daquela ceia, quando ele ressignifica, dizendo o seguinte, eu estou cumprindo a ceia em mim, agora vocês vão estar entendendo que essa ceia está se cumprindo em mim, esse pão sou eu, que sou o pão da vida, aquele pão lá atrás que eu mandei ser um pão sem fermento, sem pecado nenhum, ele não tendo pecado algum se fez pecado, para que você e eu nele fizéssemos justiça. Esse pão sou eu, agora é esse cálice que era tomado lá atrás, que é tomado hoje em dia também, que são os 4 cálices. Jesus está falando, o primeiro é o cálice que ele toma, é o cálice da santificação. João veio falar que por conta de mim e de você, ele se faz santo, ele nos santifica na palavra. Você e eu não somos mais pecadores, você e eu, por Cristo, somos santos. O segundo cálice que ele toma é o cálice da liberdade. Quando os judeus sentam na ceia, quando eles sentavam lá atrás, se você pegar qualquer historiador, Flávio Josefo, você vai ver que ele sempre se apoia do lado esquerdo, para poder fazer menção à libertação do Egito.
Agora Jesus está falando o seguinte, na ceia para os discípulos, esse lado esquerdo que você se apoia, tomando o segundo cálice, é para dizer, ei, você é livre, a sua mente é livre, o inferno não tem mais poder sobre a tua vida. E o terceiro cálice, é o cálice que é chamado o cálice da redenção. É o cálice da onde Jesus, ele pega, ele toma o primeiro cálice, toma o segundo cálice, e ele vai no cálice da redenção, que é o terceiro cálice. E ele para nesse cálice, dizendo o seguinte, ei, agora é o cálice da minha nova aliança. Aquilo que houve com Moisés, a aliança de Moisés mosaica ficou para trás. Agora você, ser igreja, está numa nova aliança, na minha aliança da graça. E qualquer um, segundo Paulo fala, que prega diferente do que eu estou falando, seja anátema. Então você e eu estamos na aliança da graça. E Jesus vai e toma o terceiro cálice, que é o que a gente vai fazer hoje, comendo pão e tomando o terceiro cálice. Aí você vai me perguntar, Rafael, mas e o quarto cálice? O quarto cálice é o cálice da condenação. O quarto cálice, segundo a tradição judaica, é o cálice da condenação. Sabe, Jesus quando está saindo dali, ele anda, vai para o Monte das Oliveiras e chega até o Getsemane. E lá no Getsemane, ele pega Tiago, e pega Pedro, e pega João, coloca do lado, ele se ajoelha. O que ele fala? O quê? Senhor, se possível, passe de mim o quê? Ele toma o primeiro cálice para dizer, ei, você e eu somos santos. Ele toma o segundo cálice dizendo, ei, você e eu somos libertos. Ele vai no terceiro cálice dizendo, você não pertence mais à lei, você está debaixo da graça. E agora o quarto cálice, ele sai dali e vai ao Getsemane e fala, Senhor, se possível passe de mim esse cálice da condenação, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Uau, uau, uau. Ele vai até o fim, ele vai até o final, e lá na cruz do Calvário, ele olha lá na cruz do Calvário e fala, eu tenho sede. E aí o soldado embebeda o caniço que está lá, enche de vinagre, e o dá na boca dele, falando, ei, está aqui o quarto cálice. Depois que ele toma o último, ele fala, está consumado, está consumado. Eu tomei os 4 cálices, ser igreja, para que você viva o terceiro dia, todos os dias da tua vida. Eu tomei, eu me embebedei para dizer, ei, você é santo, você é livre, você está sobre a graça e está consumado. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Dê uma salva de palmas para Cristo. Cara, nunca mais você vai esquecer sobre isso. Toda vez que você vier tomar a ceia, toda vez agora que você vier ceiar, é muito mais profundo do que você somente pegar, esse aqui é um cálice, isso aqui é o corpo de Cristo. Cara, tem tanta coisa por trás que Cristo está falando para você, tem tanta coisa por trás. Ele tomou, Ele viveu para você, cara, Ele morreu para que você e eu tivéssemos vida, amém?